E é um meio predominantemente, assim, a alta gastronomia dominada por homens, né? Como é ser uma mulher nesse rolê? Ai, gente, eu acho que é dominada por homem, mas assim, eu acho que a maioria, né, das profissões, me fala, são tão poucas, Sim. se a gente for pensar, que não são dominadas por homem. E eu falo uma coisa que, assim, é até delicado, porque a minha história, a minha vida, eu cresci numa família de muitas mulheres porretas. Mulheres muito fortes, muito corajosas, muito pra frentex. Então, sempre foi muito natural pra mim. Eu nunca me pus numa situação do tipo, ai, eu sou mulher, será que... Não tinha isso. Tanto que em casa, minha mãe, assim, não tinha. Eu fui demorar pra perceber que a mulher poderia estar ali numa posição abaixo por algum motivo. Eu demorei pra perceber isso. Sim. Não fazia parte da minha realidade. E não fazia parte nem das minhas amigas e do meu círculo dele é bela. Não era... eu cresci eu cresci sem meu avô e com a minha avó. Eu cresci com as minhas tias sempre muito pra frente, assim, sabe? Quando eu vim pra São Paulo, larguei tudo da ilha e vim pra cá, tal, eu comecei a sentir uma dificuldade com os garçons no Maracutaí daqui. Que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Até um dia, um garçom velho, barrigudo, explodir ali comigo e falar, eu não vou levar a ordem dessa menininha. Nossa. E ali eu entendi, eu falei, é isso. Porque eu sou uma menininha, nova, mulher. E ali eu comecei a entender que poderia existir essa barreira, um preconceito, enfim, né? Tudo aquilo. Porque até então eu nem tinha se dado conta. Não, gente, de verdade. No fundo do meu coração. Não existia, não passava isso pela minha cabeça. Que doido, né? É, muito doido. E eu nunca me deixei, em nenhum momento da minha vida, me abalei ou deixei de fazer alguma coisa por eu ser mulher. Nunca. O que eu tive algumas situações desconfortáveis com muito chefe homem, sabe? Um pouco assim, ou tipo, eu ainda muito nova e vir elogios do tipo, aquela chefe, menina, bonita. Uhum. Aí começou esse tipo de coisa, me pegar um pouco, mas a maior dificuldade que eu tive, assim, foi com alguns garçons homens. E isso há um tempo atrás. Hoje em dia eu tenho 0, tá? Isso Sim. até é legal falar. Tipo, no meu grupo, no Grupo M, que eu tenho mais de 240 colaboradores, eu nunca passei uma situação assim. Nunca. Tipo, todos os homens que trabalham comigo me respeitam muito ali dentro. Eu nunca tive talvez por eu ser mais velha, e minha carreira, e blá, 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 blá. Porque a Renata, de 15 anos atrás, enfrentou esse tipo de coisa. Hoje em dia eu não enfrento mais. Mas também porque eu acho que eu também fui sabendo me posicionar e o jeito de falar com eles. Enfim, eu não dou abertura. Uhum. O mundo mudou também um pouco, né? Nesses últimos anos. Eu acho que aqui nessa bolha, principalmente. Sim. Sabe? Mas... E eu sou a única mulher, né? Ali no grupo com 1000 sócios homens. O meu núcleo familiar não trabalha no Grupo M. Trabalha no buffet, no Pescadora. No Grupo M sou só eu. Então, eu sou a única de muitos homens. E também tenho que, de uma certa forma, me impor. Mas assim, nunca deixei de fazer nada ou nunca foi uma grande questão, um empecilho na minha vida profissional, sabe? Que bom. E tu nunca deixou de fazer nada de uma forma geral, né? Porque tu não para de fazer, tá sempre fazendo alguma coisa e tá aqui mandando áudios para grupos errados, encaminhando mensagens. Sim, a rainha da véia da internet, sim. De onde você tira tanta bateria social, ainda mais sendo mãe de 3 e mãe atípica? Hiperativa, completamente. Tem um lado muito ruim, tá? As pessoas ficam, nossa, ela é muito animada. Sim, ela é muito animada, mas ela é uma louca que não consegue descansar, que a cabeça frita, muito ansiosa. Precisa de um remedinho ali pra dormir. Agora eu tô tomando? Não tomava? Tô, porque eu comecei a ter muita insônia e agora já faz... A Suri tá com 2 e pouco. Já faz 1 ano e pouco. E falando em questões psiquiátricas e psicológicas, como é que foi? Tu compartilha, né, bastante da rotina com o Zig, com o Max e com a Suri. E compartilhou sobre o processo de descoberta do diagnóstico de TEA do Zig. Sim. E foi, e ainda é
Assim, musa absoluta, inspiração para muitas mães atípicas. Como foi o processo para ti dentro daquele momento, antes de tu revelar e antes de tu conseguir elaborar e jogar para o mundo? Eu pensei muito antes de jogar para o mundo, porque, né, na família, amigos, várias pessoas já sabiam. E eu ficava nesse drama interno. Será que eu conto? Será que eu não conto? Qual é o lado positivo de contar? Para que eu vou expor ele? Para que eu vou pôr ele num diagnóstico, num quadrado ali, rotular? Eu pensei muito. Foi um drama. E, cara, foi do nada. Assim, um dia eu peguei meu celular, tava em casa. E pus pra fora, comecei a postar. Fiz uma sequência de stories que tá no meu perfil. Salvei isso. E eu chorava e postava. Chorava e postava loucamente. E foi, assim, foi pra mim um alívio. Foi. E eu vi ali o quanto eu ajudei muitas mães. Assim, uma coisa surreal. Nunca tive tanta troca, recebi tantas mensagens. E até hoje as pessoas me param na rua e falam, Renata, preciso te falar que depois do seu depoimento, eu fui atrás do meu filho e consegui fazer o diagnóstico. Hoje ele faz um tratamento ótimo. Mães, avós, tias. Então, assim, se eu tinha alguma dúvida, acabou ali depois dessa troca, sabe? Porque eu acho que eu já compartilho muito a minha vida. Eu pensei muito em expor ele, que eu sei que isso é foda, né? Tipo, ele não tem idade pra falar se ele quer ou não. Mas eu achei que eu precisava fazer aquilo. Sim. Sei lá. Achei, fiz. E hoje em dia eu até falo menos, porque ele tá maior. E eu tenho esse receio também, o quanto ele vai gostar disso, não vai. Então, eu falo menos sobre isso. Mas eu sei que eu consigo ajudar muita gente. Assim, desde dos primeiros sinais do autismo, de profissionais, como eu lido, a forma leve que eu lido, eu acho que esse é o principal ponto. Porque eu e o meu marido, a gente já passou muitos desafios e dificuldades ali com o Zig. Hoje em dia são muito menos. O Zig teve alta, ele tem as questões dele, mas assim, são questões pontuais. Mas ainda existem desafios, mas mesmo assim, nunca foi um desespero. Nunca. Tu nunca sofreu o luto do diagnóstico? Que é muito comum, muito né? Comum, depois muito comum. De um diagnóstico de qualquer tipo de deficiência, né? Eu sofri. Tipo, não foi fácil o começo pra mim, porque eu tinha muito medo do que estava por vir. Esse era o meu ponto. O que vai acontecer? Ele vai ser uma pessoa funcional? Ele vai ser um adulto independente? Ele vai conseguir trabalhar? Ele vai... Essas coisas. Ter uma namorada, ter uma namorada, exato. Como vai ser? Eu tinha muito medo do que estava por vir. Mas eu nunca me desesperei. Nunca. E pra mim, uma das coisas que mais me tocou, assim, foi a própria profissional que eu procurei na época. Virou pra mim um dia e falou, nunca duvide da capacidade do seu filho. Nunca duvide. E eu introjetou isso. Total. E eu nunca duvidei. Por mais dificuldades e desafios e crises e, assim, comparações, dó. Várias vezes eu tive dó dele. De ver crianças num parquinho fazendo coisa que ele não conseguia fazer. E ele frustrado porque o Zig não tinha equilíbrio. Uma coisa muito doida que o autismo pode trazer também. O Zig fez muita físio e tal. E hoje ele surfa. Hoje ele surfa, amiga. E ele não entrava nem no mar, porque ele tinha uma questão sensorial terrível. Transtorno do processamento sensorial, né? Horrível. Ele não conseguia pôr o pé na areia. Então... E ele venceu todas as barreiras que a gente quis passar juntos. Todas. E tá tendo desafios como o Max vai ter. E como tem a Suri, eu tenho, Suri, com a alimentação. E todas as crianças têm. Claro, o Zig talvez tenha um pouco mais. Talvez, mas ele consegue. E eu tô ali junto com ele. O pai dele tá ali junto com ele. E a gente dá a mão e vambora, entendeu? É foda. Eu não tô diminuindo o luto que muitas mães passam e a tristeza que muitas mães passam. Porque é foda, é difícil. Qual